Olá, eu sou o Davi da Silva Américo e estamos aqui com o podcast QuímicoCast. Aqui apresentando comigo temos nosso host Pedro Crefe. Olá, eu estou extasiado diante desses 3 doutores em Química que temos aqui na frente. Vou deixar que eles se apresentem. Como já disse nosso host, eu sou o Arthur Mondo, doutor em Química pela USP e também sou professor lá. Eu sou Abner Rocha, mestre em Química pela UFSC e professor no IFSC Campus Araranguá. Enfim, por último, mas não menos importante, o Arthur Vieira. Olá, eu sou Arthur Vieira, doutor em Química pela Harvard. Novamente, como já é de praxe, venho falar de como funciona nosso projeto. A gente do podcast QuímicoCast não aceita anúncios e então as doações do Apoia-se são cruciais para nós. Caso possa e deseje nos apoiar, considere virar membro para apoiar o nosso projeto. Então, convidamos vocês para falar do livro que vocês estão escrevendo sobre a evolução da tabela periódica no século XX. Então, nós três estamos escrevendo há 2 anos este livro. Tem sido o foco da nossa pesquisa. Tem como resumir o que vocês falam no livro, assim para que o público se interesse no tema e compre o livro? O que a gente trata no livro é da tabela periódica no século XX. A gente aborda isso durante 300 páginas do livro. A gente trata inicialmente o desenvolvimento da tabela periódica desde o início com Mendeleev, porém são pouquíssimas páginas falando disso. Logo após a gente vai para o século XX, onde um pouco antes do início do século haviam sido descobertos todos os gases nobres naturais e organizados no grupo 18 da tabela periódica. Acho que o público compreende o que são gases nobres, mas para quem faltou às aulas de química, estes são elementos estáveis, com 8 elétrons na última camada, que não reagem com outros elementos. E caso tenha ficado dúvida, pesquisem sobre, é bem interessante. É como eu sempre falo, nunca deixem de aprender, nunca deixem de pesquisar. Talvez esse podcast tenha termos complexos e assuntos que não são de conhecimento geral, então não há vergonha em não saber. Enfim, também havia o problema de que certos elementos não se encaixam em nada, e também havia lacunas na tabela, fora que não havia espaços para novos grupos. Aí, quando chegou os gases nobres, isso mudou, porque elementos desconexos, pois não reagiam com nada, fora postos no grupo 18, que foi proposto por William Ramsay. E, então, o mesmo com a resistência de Mendeleev, o grupo 18 dos gases nobres foi estabelecido e confirmou a periodicidade da tabela periódica. Por isso, a tabela se chama periódica, pois... Isso não precisa explicar, né? É básico. Eu não vou parar para explicar coisas básicas que creio todos que deveriam saber. Mas aí, desculpa te interromper, mas o Brasil tem sérios problemas na educação e projetos como esse visam fazer alcançar todos. Então, se as pessoas estão se interessando pelo conhecimento, nós não devemos ser rudes com essas pessoas, devemos abraçá-las, porém, não quero discussão aqui. Então, por favor, voltamos ao livro, porém que isso sirva de aviso a vocês. Certo, me perdoe então. Continuando sobre o livro, após isso a gente começa a ver sobre os elementos artificiais, que foram desenvolvidos a partir da década de 1940, onde os cientistas começaram a sintetizar elementos que não existiam na Terra, sendo estes os artificiais transurânicos como o Neptúnio, o Plutônio e o Americium. Estes elementos são feitos em aceleradores de partículas, onde se colide átomos a altíssimas velocidades. Assim, quando o núcleo é bombardeado por prótons e nêutrons, estes geravam um novo elemento, que normalmente durava segundos. Assim, durante o contexto da corrida científica da Segunda Guerra Mundial, no contexto do projeto Manhattan, que desenvolveu armas nucleares. Com o tempo, laboratórios de pesquisa nuclear altamente especializados, como o Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, o Instituto de Pesquisa Nuclear de Dubner, na Rússia, e o GSI Helmholtz Center, na Alemanha, passaram a liderar a produção de novos elementos, chegando até o gansônio, elemento 118, já no século XXI. Além dos trabalhos de Henry Moseley e suas descobertas também, né? Isso é uma área tão longa que demanda tanto estudo que a gente simplesmente pincela no nosso livro, porém é uma parte importante da química do século XX. Mas enfim, eu vou falar da minha pesquisa, que é principalmente na área de descoberta de novos elementos, pois como já citado, a tabela tinha lacunas deixadas por Mendeleev que foram sendo preenchidas com o tempo. Estes elementos foram o protactínio, que é elemento 91, descoberto em 1917, junto dele em 1923 veio o rafínio, preenchendo o espaço abaixo do zircônio. Também tivemos 2 dos elementos artificiais cisurânicos, no caso o tecnécio e o promécio, sendo descobertos em 37 e 45 respectivamente. O tecnécio preencheu o espaço vago conhecido como ecamanganês, e também o promécio, que foi isolado a partir dos produtos das fusões. Mendeleev foi genial quando deixou essas lacunas, né? Mas também teve a época do Seaborg, né? Sim, o Seaborg, lá em 1944, propôs a série dos actinídeos, organizando essa segunda fileira F
Assim, ele acabou criando a organização da tabela moderna. As duas séries F servem para deixar a tabela mais compacta e organizada. A série dos actinídeos fica abaixo da série dos lantanídeos e vai do número atômico 90 até o 103. Agora, retomando algumas coisas que já falamos no livro, a gente entra nos capítulos finais, onde é abordada a descoberta do primeiro composto de xenônio por Bartlett, que mostrou que os gases nobres não são totalmente inertes, como se pensava. E também, no último capítulo, antes da conclusão, temos sobre a síntese dos elementos pesados, começando em 1960 e vai até hoje. Isso é feito nos aceleradores de partículas, como já explicamos anteriormente. O complicado em fazer isso é que a meia-vida desses elementos é de milissegundos, então é difícil de estudar eles. Os elementos considerados pesados são superiores ao elemento 100. Concluímos o nosso livro resumindo os acontecimentos dele, passando matérias para os leitores se aprofundarem no conteúdo e falando sobre a química e a tabela periódica nos dias de hoje. Mas falem mais sobre o livro, quando vão lançá-lo e como podemos adquirir. Vocês não precisam, trouxemos 3 cópias autografadas, uma para cada e uma para pôr no cenário. Mas para o público geral, o livro será lançado daqui 15 dias pela editora Zahar e o nome dele é Do Hidrogênio ao Organessônio, a história da tabela periódica no século XX. Percebi que na emoção de falar sobre o livro, a gente acabou não falando nem o nome dele no início. Bom, criou um suspense no público, até porque o que importa é o conteúdo dele e não o nome. Infelizmente, para os amantes do conhecimento, venho dizer que mais uma vez este podcast acaba. Mas na próxima temos mais uma sessão para engrandecer seus conhecimentos e falar da magnum opus do homem, que é a ciência. Quem quiser acompanhar vocês, quais são as redes sociais de vocês? Meu Instagram é mq_abner_r. Sigam lá, pois posto muito sobre ciência. Pessoal fala de mim, mas eu não tenho redes sociais. Opções pessoais. Mas enfim, se quiserem me mandar um e-mail, mensagens importantes, por favor. Meu e-mail é arthur.c.v@gmail.com. Diferente desse meu colega que mora em uma pedra, eu tenho um Instagram. Procurem lá, Dr_Mondo. Posto pouco por lá, mas eu tenho. Enfim, foi uma honra estar diante de tão valoráveis cientistas. Agradeço por terem vindo e ao público por ver e se interessar. Por hoje era só, e lembre-se, veritas vos liberabit.